Olá, bem-vindo ao canal Academia e Mercado. O nosso negócio é produzir e distribuir informação privilegiada para que você e sua organização possam ser cada vez mais competitivos. Se esse tipo de conteúdo te interessa, então clica no link aqui em cima, te inscreve e ajuda a divulgar o nosso canal. Agora, aproveita o episódio de hoje. Hoje, nós temos a honra de receber aqui novamente a Karine Selmer. Karine, falando um pouquinho sobre a questão dos conflitos de gerações, né? A gente vê o mercado muito falar assim, esse cara é da geração X, esse é da geração Y, e aí quando tu que é uma gestora com vasta experiência em lidar com equipes, eu também ao longo da minha carreira profissional eu liderei muita equipe, e aí tu pega ali, às vezes tu pega um recurso mais jovem, um recurso de mais idade, e a gente vê as diferenças de comportamento, né? Como que é na tua visão, quais são as principais características assim destas gerações, dessas diferenciadas gerações, em lidar com a inteligência emocional? Todo mundo lida da mesma forma, ou tu acha que há uma diferença justamente agrupada assim pela geração das pessoas? Claro. Bom, Jean, quando te escuto perguntando isso, né, me vem na cabeça a seguinte situação. Isso é muito subjetivo, né? Claro que existe toda uma geração e um jeito de se movimentar, de se expressar, vamos dizer assim, de cada geração, porém, é muito subjetivo do ser humano, né? Então, assim, eu acredito que quanto mais maturidade a gente tem, maior a capacidade de usar a inteligência emocional, tá? Eu vejo por mim, pela minha experiência, das pessoas que me rodeiam. Porém, contudo, todavia, a galera mais nova, assim, eles já vêm de um jeito que muitas vezes até nos surpreendem com a forma como eles lidam com algumas coisas, né? Eles já nascem jogando, vamos dizer assim, já nascem fazendo as coisas acontecer, e a gente demorou um pouco mais para fazer essas coisas acontecer. Então, eu acredito que existe um misto aí, né? Eles também têm a oportunidade de muitas vezes conseguir saber como eu acho, assim, que eles não têm uma preocupação tão grande em agradar os outros como a nossa geração tem. Eles agem mais com as vontades e as motivações deles. Isso, de uma certa forma, alivia um pouco a culpa de não fazer as coisas como os outros querem, tá? Então, pode ser que seja uma espécie de inteligência emocional, que a inteligência emocional nada mais é do que tu ter um autoconhecimento, saber o que te faz bem, o que não te faz, e porque tu age de determinada forma ou não, e também a questão de controlar as emoções nos outros e no ambiente. Tu falaste aí a questão da culpa, né? Eu já havia lido em algum momento, não me recordo onde, mas que a nossa geração, ela tem muito essa questão da culpa, né? A gente procede com as coisas achando, mas eu vou fazer isso, mas veja, né? E os mais jovens, aí, principalmente essa galera que tá entrando no mercado mais recentemente agora, são despreocupados realmente com isso, né? Eles, né, são mais soltos, né? O que realmente, eu concordo contigo, Exato, pode facilitar a vida deles, né, em lidar com essas emoções, né? Mas veja, seguindo essa linha, né? Desse conflito entre as pessoas que já têm mais experiência de mercado, né, ou cabeça branca, né, ou como o mercado costuma chamar lá fora, os silverheads, né, enfim, né, a gente tem visto, principalmente na Europa, um movimento das empresas trazerem profissionais mais experientes, ou os silverheads, vamos falar assim, para dentro de algumas equipes, não para liderar as equipes, mas muitas vezes apenas para ser mais um integrante na equipe, mas com que ele consiga servir como um referencial de maturidade para aquela equipe. Tu, enquanto psicólogo, enquanto gestor de recursos humanos, enfim, como é que tu vê esse movimento? Tu vê esse movimento de uma maneira positiva? E eu aproveito e te pergunto assim, a gente já percebe algum movimento desses no Brasil também, nesse sentido? Como é que tu vê isso? Tá. Primeiro, pensando na questão social, eu acho isso maravilhoso, magnífico, porque tem muita gente de cabeça branca que ainda tem um super potencial, tem uma bagagem, uma história que pode acabar complementando muito as relações nas empresas, né? Okay. Então, eu acredito que é super válido, sim, fazer esse misto, porque muitas vezes o jovem, ele é muito impetuoso, e tá tudo certo, é ótimo também, acaba muitas vezes agindo sem pensar,
né, não tem aquela visão do todo, e essa pessoa com um pouco mais de bagagem e experiência, maturidade, né, que, nossa, é maravilhoso, ela consegue pontuar um pouco, né, quando ela consegue se colocar nesse papel. Então, eu acredito que seja um movimento, sim, que está acontecendo por aqui também, e que só engrandece, tá? Óbvio, não são só flores, existem muitos conflitos também, até pela velocidade, essa galera mais nova, eles pegam as coisas no ar, as coisas de tecnologia, mas muitas vezes falta para eles um embasamento emocional. Então, sim, eu acho super válido ter essa mescla, né, onde todos aprendem, onde todos se ajudam e as coisas fluem de uma forma melhor. Perfeito. Deixa eu polemizar agora. Vou polemizar um pouquinho a próxima pergunta que eu vou fazer para ti, mas eu quero fazer primeiro uma... Fala tão fácil, né, Jean? uma introdução, mas eu acho que é uma pergunta bacana. A grande referência, né, não que ela seja a única, mas a grande referência que os psicólogos têm quando a gente fala de inteligência emocional, o pessoal sempre se referencia muito ao Daniel Goleman, né, acho que é assim que pronuncia o nome dele, né, e eu imagino que ele tenha sido um grande divisor de águas, né, principalmente com a obra dele lá, intitulada, né, Inteligência Emocional, enfim, né, onde ele falou que representava, que o QI, né, representava apenas 20% da aptidão necessária numa empresa. Então, ele realmente foi um grande divisor de águas. Mas aí eu vou trazer aqui duas colocações para fazer um contraponto, tá? Uma delas, uma reportagem do Robert Yanchik, né, que é médico psiquiatra também, um famoso escritor, né, brasileiro, todo mundo conhece ele, né? Ele tem uma reportagem, que um artigo que ele fala do cuidado com os burros motivados. Tá? Ou seja, ele fala muito assim, ele faz um contraponto com relação a como o próprio processo de contratação de profissionais no mercado, que é uma coisa que tu exercita bastante, eu também na minha experiência profissional exercitei bastante, onde ele critica muito forte, né? Critica muito forte nesse artigo, falando o seguinte, que o processo ele acaba sendo meio que uma peça teatral. Né? Essa foi a minha interpretação da resposta dele, da colocação dele. Onde a gente faz perguntas muitas vezes um tanto quanto óbvias, ou com respostas um tanto quanto esperadas. A gente vê muito no mercado, ou às vezes tu tem aquele negócio assim, né? A empresa vai lá e faz uma pergunta nada a ver, malucona, assim, né? Que todo mundo, mas por que ele perguntou isso, né? Como é que eu resolvo isso, né? Principalmente nas empresas mais modernas, né? Ou então a gente vê, basicamente, os casos mais tradicionais, que eu acho que é a grande maioria, penso eu, onde tu faz aquelas perguntas do tipo, você gosta de trabalhar em grupo? E aí, todas as perguntas que eu fiz até hoje em processo seletivo, eu nunca tive uma resposta diferente de alguém que diga, não, eu prefiro trabalhar sozinho. Eu minto. Teve um candidato, eu já entrevistei muita gente, um candidato me disse, uma certa vez, que preferia trabalhar sozinho. Todos os outros preferem trabalhar em grupo. Mas eu sabia que aquilo não era uma verdade. Eu já tive situações que eu perguntei para profissionais na hora de entrevistar como é que eles lidavam com pressão. Essa pergunta você pode tirar, né? Porque você já sabe a resposta, né? Não, eu adoro pressão, eu gosto de lidar com pressão. Eu nunca recebi uma resposta diferente disso. Então, esse é o ponto que o Robert Yanchik, ele menciona, ele bate muito nesse processo, né, de contratação. Aí eu tenho um outro ponto de vista também, que aí eu já vou dar o link aqui agora com o Goleman, que é o Augusto Cury, que também é um escritor bem conhecido aqui no Brasil, que também é psiquiatra, enfim, né, tem várias obras. Tá? O Cury, ele afirma que o brasileiro, abre aspas, ele tem um pouquinho de vitimismo. Né? Então ele diz que isso é uma característica muito marcante do brasileiro. E aí, para fechar a minha colocação, eu vou trazer um contraponto do próprio Daniel Goleman. Eu li uma entrevista, essas entrevistas, inclusive, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo os links delas para que vocês possam acompanhar, são bem interessantes esses artigos, essas entrevistas, enfim, e tem um contraponto do próprio Daniel Goleman, que ele diz assim, né, que ele reconhece, de certa forma, uma distorção do que ele falou, da aplicabilidade do que ele falou, porque ele mesmo diz assim, eu nunca disse que a capacidade de relacionamento, ela é o único fator, eu disse que ele é importante. Eu disse que tu não pode avaliar só pelo QI, tu tem que avaliar outros aspectos, como a capacidade de relacionamento e de lidar com as emoções. Mas eu nunca disse que isso era a única coisa. E ele reconhece uma certa distorção. Bem, vamos à pergunta polêmica que eu gostaria de te fazer. Nós não teríamos passado um pouco do ponto de regulação
adequado quando a gente se preocupa em garantir as aderências às teorias do Kahneman, de certa forma, talvez assim, incentivando a construção de profissionais que detêm menos conhecimento técnico, né, ou de QI elevado, e criando talvez uma geração de vítimas, assim, com alta capacidade de relacionamento, mas talvez baixo conhecimento. Ou seja, né, é perceptível, eu pelo menos percebo, assim, a importância da capacidade do relacionamento. Mas será que isso também, a má interpretação que o Kahneman colocou, e ele mesmo expôs depois essa má interpretação, será que não pode ter criado uma geração complicada para nós hoje dentro das organizações? Como é que tu enxerga isso, Karine? Bom, uma série de coisas, né? Quando fala do processo de seleção, eu acho que sim, a gente erra bastante, porque às vezes a gente quer escutar aquilo que a gente quer escutar, e não escuta o que efetivamente a pessoa está nos dizendo, né? Esse é o ponto 1. Segundo, eu acredito sempre no equilíbrio, né? E para tudo na vida, né? Então, assim, sim, conhecimento técnico é importante, mas, sou de RH, né? Desculpa aí, mas eu acredito sim que o comportamento, a inteligência emocional, a resiliência, a forma como a gente lida com as emoções, a empatia, fazem a diferença, sim, no ambiente de trabalho. Então, às vezes, assim, eu tô careca de ver bons profissionais extremamente qualificados, mas que às vezes não conseguem se entrosar, não conseguem trabalhar em grupo, bem como tu citou. Hoje já há espaço, né, para essas pessoas em outros segmentos, até pelo advento aí do home office, enfim. Então, mas para tudo isso tem que ter inteligência emocional. Para tudo isso tu tem que saber olhar para dentro de si, né? Bem papinho de psicóloga, assim, coaching, tá tudo certo, aceito, porque se a gente não olhar, a gente não sabe como a gente vai reagir. Não adianta eu ter uma pessoa super boa se ela não consegue olhar para o outro, ela só olha para o umbigo dela e ela não se dá conta do quanto as emoções dela, o não controle, ou o não conhecimento das emoções dela atrapalham ela no trabalho. Então, as pessoas, elas têm que conseguir algo que os brasileiros têm, conforme a gente já conversou, dançar de acordo com o samba, vamos dizer assim, né? Porque a gente precisa também se adequar, tudo muda o tempo inteiro. Olha o que foi esse cenário aí da pandemia. De minuto em minuto a gente tinha uma nova informação, até dentro das empresas. Bota máscara, tira máscara, bota álcool, fecha a empresa, abre a empresa, manda as pessoas embora, deixa as pessoas trabalhando. Se a gente não for adaptável, se a gente não tiver inteligência emocional, a gente não dá conta. Então, acredito que sim, para tudo há distorções, ainda mais quando é para algumas pessoas se beneficiarem. Então, elas acabam utilizando isso. Apesar da técnica ser importante, ainda precisamos muito profissionais com técnica. Sem o controle das emoções, fica muito difícil. Fica difícil conviver, fica difícil trabalhar, fica difícil desenvolver. Então, não tem jeito, tem que ter, tá? A gente tem que saber até onde a gente pode ir, porque uma das coisas da inteligência emocional também é isso, né? É o autoconhecimento, mas é também até onde a gente vai no outro, né? Até onde a gente vai, a questão de até onde eu posso ir, de forma muito empática, para não se atravessar também nas emoções dos outros. Leitura de ambiente, eu sempre digo, né? A gente tem que ter esse olhar mais apurado do emocional. Perfeito, Karine, compreendi. Já que é tão importante, né, como tu mesmo frisa, né, mesmo eu tendo conhecimento técnico, né, bem específico para a função, mas como é tão importante a presença da inteligência emocional, e eu concordo contigo, quem está nos assistindo pode estar perguntando assim, como é que eu faço para desenvolver mais essa minha inteligência emocional? Porque desenvolver o conhecimento técnico, a gente já tem receita, né? Você pega um livro, você lê, né, você estuda um determinado assunto. Como é que eu desenvolvo a inteligência emocional? Qual é a melhor técnica para isso? Certo. Acho que a primeira coisa é se dar conta de que tu precisa desenvolver, né? Aceitar isso. Então, assim, parar de se defender, parar de achar sempre que o problema é o outro, parar de achar que as pessoas estão querendo te atacar, olhar para dentro, se analisar, pedir ajuda, buscar suporte, né? A questão de não ter medo de se expressar. A gente vive muito com medo da crítica, então, assim, se empodera,
não tenha medo, ouse. Eu até li alguma coisa sobre segurança psicológica que casa muito com isso. Hoje, assim, aceite as suas vulnerabilidades também, a gente não é bom em tudo, a gente também tem as nossas falhas e tá tudo certo, a gente não vai conseguir ser bem em tudo. Então, assim, procura ter momentos de prazer contigo mesmo. Muitas vezes a gente só faz para os outros, te coloca em primeiro lugar. Procura identificar dentro de ti aquilo que realmente te faz bem, e isso vale para tudo, pro que tu ouve, pro que tu come, por quem tu convive, né? A inteligência emocional, ela também é muito desenvolvida com aqueles que estão ao teu redor. Então, muitas vezes, tu tá num ambiente que só tem gente negativa, tu acaba também agindo daquela forma. Então, assim, não tem uma receita de bolo, mas a primeira coisa é a conscientização de que precisa melhorar, porque a gente tem 2 trabalhos, né, Gia, ou viver mal ou viver bem. Então, a gente tem que escolher viver bem, só que às vezes a gente não consegue. Existe uma infinidade aí de pessoas com depressão, com síndrome do pânico, essa Nossa, esse é pandemia o mal do também século, né? Mal do século, a depressão, né? ajudou muito isso. Então, tem que aprender a lidar com pressão, né? Eu falo sempre assim, uma coisa bem prática. Às vezes, tu tá no trabalho, acontece uma determinada coisa, para e pensa, por que eu fiquei tão nervoso com isso? O que me pegou tão grave em mim? Tá, mas só um pouquinho, respira, senta, te conecta contigo, né? O banheiro, às vezes, é o teu melhor amigo. Vai lá, respira fundo, lava o rosto, porque às vezes assim é uma apresentação de um relatório. O meu descontrole emocional pode ser tão forte que eu não consigo apresentar o relatório, eu emburreço. Então, assim, tu sabe que tu não faz tão bem, respira fundo, te prepara. Uma coisa assim, até para, por exemplo, apresentações, sai um pouquinho do celular uns minutos antes, porque o celular traz muita informação. Às vezes pode entrar ali uma mensagem que vai te desestruturar totalmente para apresentar aquele trabalho. Então, é tu conseguir te dar conta das situações e aprender a lidar com elas, sejam elas positivas ou negativas. Perfeito. Tá? Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é da noite para o dia, exige maturidade, mas exige principalmente uma coisa, querer. Se você não quiser, você não consegue. Tu falaste também um pouquinho, né, das pessoas aprenderem a se lidar com a maneira como se expor, uma série de coisas, mas aí em época em momento, assim, em vida de redes sociais, né, tu acha que, o quanto isso afeta, tu acha que isso afeta positivamente, negativamente, é indiferente no teu amadurecimento da inteligência emocional das pessoas? Tu acha que essa exposição talvez é excessiva demais, prejudica esse aspecto? O que tu pensa sobre isso? Eu acredito que, de novo, é muito subjetivo, assim, porque essa exposição, ela muitas vezes mascara muita coisa, né? Porque ali tá todo mundo bem, ali tá todo mundo feliz, ou não, porque eu tenho visto muita gente triste, muita gente de luto, muita gente pedindo ajuda nas mídias sociais, então não dá só para dizer que só tem coisas boas, mas de uma certa forma, assim, desperta em ti algumas coisas. Então, por exemplo, uma pessoa que está na praia e outra que está em casa morrendo de calor. Quando ela vê a outra na praia, ela pensa, poxa, por que aquela pode estar na praia e eu não? Né? Então, tudo isso vai despertando sentimentos. Então, eu acredito que a gente tem que sair um pouco desse mundo cor-de-rosa e de faz de conta e viver um pouco mais a realidade. Principalmente aquela situação do Coleman, aquela pergunta um pouquinho mais polêmica que eu te fiz anteriormente, né, onde eu falava ali que daquela distorção, enfim, principalmente para as empresas que estão nos escutando aqui agora, né, estão nos vendo, qual é o teu recado, assim, como que essas empresas devem proceder para tentar se blindar com relação a essas distorções, talvez que o mercado possa conduzir as empresas, né? Ou seja, como é que a gente consegue, o que elas podem fazer para tentar manter esse equilíbrio de ter, de fato, pessoas saudáveis, emocionalmente inteligentes dentro da empresa, mas não perder o conhecimento também, né? Uhum. Eu acredito que tem que estar com o processo seletivo muito alinhado, assim, o que a gente está buscando, né, e ter pessoas que atendam a todos os tipos de demandas. Existem aquelas que realmente precisam ser mais técnicas, mais mão na massa, que é o exemplo da empresa que eu estou hoje. A gente tem uma mão de obra muito importante para a produtividade. Em contrapartida, a gente precisa olhar para as lideranças e desenvolver neles, começar
pelas altas lideranças, essa questão desse controle, né, desse equilíbrio, porque eles têm que estar bem para que a galera esteja bem, né? Então, tem que fazer um trabalho com a gestão, tem que se aproximar do RH, tem que pedir ajuda para conseguir o resultado final, né? Porque como tu falou ali no início, me chamou a atenção os recursos, né? As pessoas mais técnicas acabam trabalhando muito nisso, e a gente acaba vendo muito mais do que isso, assim, tem que conseguir olhar a pessoa no todo, porque são recursos humanos, né, como tu citou ali antes. Então, não adianta só achar que ela vai vir, ela vai entrar todos os dias iguais, ela vai deixar os probleminha dela lá fora, como diziam antigamente para nós, né, quando tu entra na empresa, tu deixa os teus probleminhas na árvore ali fora. Não tem como desligar, né? Não tem, né? Como, né? Não tem, nós somos uma pessoa só, então, assim, muito bacana essa tua pergunta, porque me fez lembrar o que a gente exige hoje das nossas lideranças, né, a gente pede, né, que eles também consigam esse olhar, assim, hoje a pessoa não tá legal, então será que é o momento de cobrar tal coisa, né, óbvio, tem a produtividade, ok, resultado, empresa, corporativo, mas e o emocional dessa pessoa? Às vezes, aquele dia deixa ela, não pega tão leve, não pega tão pesado, pega mais leve. Então, acho que tem que ter esse olhar para o ser humano. E desculpa se eu estou sendo romântica, eu já escutei isso uma vez, mas, enfim, é o meu trabalho, 20 anos que eu estou nessa, muito mais, né? Porque eu acho que toda a minha vida eu conduzi as coisas assim, e não adianta. Se a gente não olhar para as pessoas, a gente não vai conseguir ter efetividade. Karine, gostaria muito de agradecer a tua disponibilidade de estar aqui conosco. Gostei muito da entrevista contigo, é muito legal quando a gente conversa com as pessoas que têm uma naturalidade de conversar, expor as coisas assim, é muito focado principalmente na tua experiência, assim, que a gente sabe que ela é muito grande, tá? Te agradecemos muito, o canal fica de portas abertas para ti, te convido para te voltar em outras oportunidades aqui falar, não tenho dúvida que a gente tem vários temas ainda para explorar contigo, tá bom? Muito obrigado, tá, Karine? Com certeza, eu também agradeço a oportunidade, um grande abraço para todo mundo e até breve. Tá bom. E aí, pessoal, gostaram? Mais uma entrevista bacana, né? Um tema polêmico, uma opinião bastante sólida, enfim, né? Eu acho que tem bastante valor agregado aqui para a gente utilizar no nosso dia a dia. Se tu gostou, dá aquela curtida, te inscreve no nosso link aí em cima, né? Nos ajuda a divulgar o canal e nos vemos no próximo.